Boa tarde, tudo bem, pessoal? Continuamos a aula de cérebro, a macroscopia do telencéfalo. Havia comentado também na aula anterior sobre o diencéfalo, porque ele também é considerado como cérebro. Na verdade, o cérebro ele é uma estrutura altamente complexa. E aí no telencéfalo nós completamos então toda essa parte do sistema nervoso central e já na próxima aula adentraremos sobre o sistema ventricular, sobre as meninges e a formação do líquido cerebroespinal. É importante que aquele raciocínio que a gente estabeleceu de localização da substância branca e cinzenta em todo o sistema nervoso central deve ser considerado também no telencéfalo com relação às áreas chamadas de córtex cerebral. E essa substância cinzenta ela está localizada por fora e reveste a substância cinzenta indiretamente na forma de núcleos da base. Entre os núcleos da base e o córtex cerebral vamos encontrar a substância branca. Aqui está denominada substância cinzenta cortical, não é? Na verdade, essas neurofibras nada mais são que substância branca. Então, por dentro da substância branca, nós teremos a substância cinzenta nos chamados núcleos da base. Só que essas fibras de associação, elas também estão localizadas no interior do córtex cerebral, bem como dentro dos núcleos da base. Então, a substância branca é formada por neurônios, por fibras de neurônios, ou neurofibras, revestidos por mielina, enquanto que a substância cinzenta, fibras amielínicas, que são bem poucas, e a grande quantidade de corpos de neurônios que se reúnem para formar a substância cinzenta. Então deve-se levar em conta o funcionamento de cada uma dessas substâncias. Primeiramente, o córtex cerebral são áreas motoras sensoriais e de associação. Como já falei, as neurofibras de associação também estão existentes no interior do córtex cerebral, unindo o neurônio aferente ao neurônio eferente. E as fibras chamadas comissuras ou comissurais também constituem substância branca, e daí a gente fará menção do corpo caloso e outras comissuras, que já comentamos também dessas comissuras no diencéfalo, comissura posterior e comissura das abênulas e comissura do fórnice. O fórnice, depois nós vamos ver uma estrutura que não é diencefálica, pertence ao telencéfalo, mas está bem próximo ao diencéfalo. Então, essas fibras de associação estão unindo então, as fibras motoras e as sensoriais, fazendo a intermediação entre uma fibra e outra, ou um conjunto de fibras, feixes de fibras, ou fascículos. Os núcleos da base, eles têm por função o controle da motricidade voluntária dos músculos esqueléticos. Ok? Então, esses núcleos veremos em vários. Nós veremos que eles são os principais núcleos da base, são chamados de núcleo caudado e núcleo lentiforme e o claustro. Caudado, lentiforme e claustro. São os principais núcleos da base, mas há outros núcleos também que representam, representados por substância cinzenta, obviamente. Então nós temos as seguintes funções dos lobos cerebrais. O lobo frontal, essa descrição de cada lobo, o frontal, parietal, temporal, occipital e insular, nós vamos mostrar nas peças e complementar também com outro lobo chamado de límbico.
nós veremos que os lobos, a maioria deles, então 4 deles têm relação com os ossos cranianos. Por isso que tem esse mesmo nome desses ossos. Tem relações topográficas. Mas as funções são basicamente essas que estão descritas aqui em vermelho, como nós veremos em peça do laboratório de anatomia, peça sintética pintada em vermelho, somente a região compreendida pelo lobo frontal, que tem a ver com o controle motor voluntário dos músculos esqueléticos, personalidade, processos intelectuais mais elevados e comunicação verbal. Isso é fundamental na espécie humana, porque é justamente o lobo mais desenvolvido, tanto anatômica quanto funcionalmente. Mas essa questão da inteligência, que tem a ver com esses pensamentos, processos intelectuais mais elevados, na verdade não é pela quantidade de neurônios, e sim pelas conexões ou sinapses que esses neurônios estabelecem de uma forma bastante complexa. Então, uma maior quantidade de sinapses significa maior funções cerebrais mais elevadas ou mais ligadas à inteligência. O lobo parietal ele tem a ver com a sensibilidade ou sensorialidade. Então, essa interpretação somatestésica se refere a áreas secundárias e terciárias que vocês estudarão, inclusive. Não vou detalhar muito sobre essas áreas, porque tem mais a ver com a fisiologia, uma disciplina mais específica com a neurofisiologia. Mas, pelo menos, a localização delas é fundamental. Então, a compreensão da fala, a fonação, a interpretação de texturas e formas, né? A relação espacial, né? A percepção do corpo no espaço, tudo passa passa ao nível do lobo parietal. E é importante falar que essas funções estão ligadas essencialmente ao córtex desses mesmos lobos. Então, no córtex vão estar localizados os centros, tanto motores quanto sensoriais aqui, como no caso do lobo parietal. No lobo temporal vai haver também uma conexão de fibras sensoriais da sensibilidade auditiva e visuais, mais a memória dessa audição e visão. E a interpretação, que são através de neurônios internunciais ou de associação dessas mesmas sensibilidades. O lobo occipital, todo ele, 100% então ligado à sensibilidade visual, olha, fenômenos visuais. E aqui é uma cor lilás, onde nós teremos um lobo que não tem relação direta com o osso craniano. Ele está enclausurado no interior entre o lobo temporal e o lobo parietal, e parte do parietal e parte do lobo frontal. Então esse lobo é chamado de ínsula ou lobo insular. Sua função tem a ver com a memória e integração com outras atividades cerebrais. Então, primeiramente, nós temos morfologia externa dos hemisférios cerebrais. Então, lembrando que aqui temos o encéfalo, na verdade, olha, telencéfalo, T, P é ponte, B é bulbo, já estudamos isso anteriormente, e C é cerebelo. Então, tudo isso aqui é o encéfalo que está na cavidade craniana. O telencéfalo, que é o assunto de hoje, ele apresenta extremos ou pontas voltadas mais para o plano anterior, para o plano ventral anterior, que é o polo frontal. Na verdade, paralelo ao plano frontal, secção frontal. Então, polo frontal tem a ver com o lobo frontal. Então, assim como o polo temporal, o extremo mais anterior corresponde ao polo temporal, logicamente fazendo parte do lobo do mesmo nome. E aí tem o polo occipital, que é o posterior, que é esse extremo que aparece aqui logo acima do cerebelo, né? Todo lobo occipital está relacionado ao cerebelo, que está inferior ao lobo occipital. Nesta vista lateral, então aqui é vista inferior,
a base, né, chamada de base do encéfalo. E aqui na vista superolateral, ou melhor, lateral, porque é mais lateral do que superior, nós observamos aqui, inclusive, que esse encéfalo não está exatamente na posição anatômica, mas dá para se entender assim, né? Ele está um pouquinho mais para cima, essa parte aqui que está mais para frente e deitado. Então veja o seguinte, os polos frontal, que eu mencionei, occipital e temporal nessa face, excluindo logicamente o cerebelo. Então nós temos aqui o telencéfalo. Vocês observam também nessas vistas inferior, superolateral ou lateral, e a vista medial aqui, essa face medial aqui do telencéfalo, excluindo diencéfalo e mesencéfalo, que está aqui ainda presente aqui, vocês podem notar que existem uma série de numerosos reentrâncias e saliências. As reentrâncias são chamadas de sulcos. Os sulcos que serão denominados alguns sulcos, os principais sulcos que delimitam lobos que nós veremos depois. Existem sulcos mais profundos, como fissuras, como aqui nós podemos ver nessa vista lateral, sulco lateral. Esse sulco aqui é o mais evidente de todos aqui. Alguns chamavam antigamente de fissura, porque é um sulco profundo, mas o correto é o termo sulco. Os sulcos, todos os demais sulcos, eles separam essas eminências denominadas de giros, também denominadas de circunvoluções, vejam só. E existe uma complexidade de sulcos e giros aqui, todos distribuídos em todos os lobos visíveis em qualquer uma das faces, aqui também na face medial. Então, o que nós podemos observar é que com o desenvolvimento da ontogênese do indivíduo, para poder conter uma área cortical maior, que na verdade o córtex está na superfície, é necessário que haja uma entrada da substância cinzenta para o interior desse encéfalo. Então essa entrada se faz por meio desse sulco, para poder conter todo o conjunto dentro de uma cavidade craniana cujo volume não é menor do que o volume da superfície cortical cerebral. Então aparecem na ontogênese, no desenvolvimento do indivíduo, uma série de numerosos sulcos que representam aproximadamente 2/3 de todo o córtex cerebral. Então, na verdade, o que não se vê aqui é 2/3 de córtex, que está na superfície, e que se aprofunda na forma de sulco. Então, e o terço que se vê aqui é o que nós temos aqui, o próprio giro, né, entre um sulco e outro, representado pelo seu córtex superficialmente. Então, pessoal, vamos comentar isso na estrutura interna do cérebro, do telencéfalo, as demais substâncias cinzentas, os núcleos que da base que nós já havíamos esquematizado. Então, nessa face medial aqui, novamente, nós teremos que a substância branca, inclusive em corte mediano, ou corte sagital mediano, nós vamos ter essa estrutura denominada como dois Cs maiúsculos, que é o chamado corpo caloso, que são fibras comissurais. Então, o que é uma comissura aqui mais visível através do corpo caloso? Visualizando o corpo caloso. O que é uma comissura? São fibras que unem um hemisfério cerebral como este direito com o hemisfério oposto e acaba ligando o córtex desse hemisfério ao córtex do outro hemisfério cerebral. Então, o que é hemisfério cerebral? É toda essa metade aqui do cérebro, do telencéfalo. As duas juntas constituem o telencéfalo, né? Então, dois hemisférios, o hemisfério esquerdo, o hemisfério direito. Aqui o hemisfério direito e aqui o hemisfério direito, né? Mas, como deve-se então separar os lobos cerebrais, nós vamos ver que eles estão pintados aqui, depois comentaremos as demais estruturas nas peças seguintes. Vamos ver alguns giros importantes, né, tanto do lobo frontal, que está em azul,
como do lobo parietal, que está aqui nesta cor vermelho claro, e depois o lobo occipital aqui em verde claro, né? O corpo caloso, que é a substância branca, aquela comissura que eu mencionei, também pertence ao telencéfalo. Inferiormente ao corpo caloso tem uma membrana que forma um septo que separa os dois ventrículos laterais, que eu mencionei na aula anterior também, que tem comunicação com o terceiro ventrículo ao nível do diencéfalo, através das formas interventriculares, que nós veremos futuramente também esse sistema ventricular. Então, o septo pelúcido é uma substância branca muito fina e dupla, que separa os dois ventrículos laterais em cada hemisfério cerebral, um ventrículo no hemisfério direito e o outro no hemisfério esquerdo. Ainda tem uma separação entre o cérebro, entre o telencéfalo, né, e o cerebelo, se faz por outro sulco orientado assim, mais de forma, segundo o plano horizontal. Esse sulco é chamado sulco transverso. Sulco transverso. Enquanto que o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo são parcialmente separados, porque eles são interligados pelo corpo caloso, então são parcialmente separados por uma fissura chamada de longitudinal do cérebro, ou cerebral longitudinal. Então, fissura transversa é essa entre o cerebelo e o lobo occipital, fissura transversa do cérebro, e a fissura longitudinal depois que nós veremos com os dois hemisférios numa vista superior. Na vista lateral, nós podemos observar então que o lobo frontal está aqui separado do lobo parietal, né? E o que separa é um sulco chamado de sulco central, esse sulco aqui, ó, que corre em sentido vertical. Esse sulco é perpendicular a esse maior sulco chamado de sulco lateral, que eu falei, que é mais visível. Então, esses dois sulcos nessa face lateral separam esse hemisfério, tanto direito quanto esquerdo, separa um lobo do outro. Assim que o lobo frontal é separado por um sulco central do lobo posterior, situado posteriormente, chamado de parietal. Então, o sulco central aqui, o lobo parietal atrás e à frente o lobo frontal, que realmente é o mais volumoso de todos os lobos. Aí temos o sulco lateral, que separa parcialmente o lobo temporal do frontal no início, depois mais posteriormente ele se separa, o sulco lateral se continua também separando o lobo temporal do lobo parietal. Mas aqui tem uma linha divisória imaginária, não é uma linha visível macroscopicamente, mas você traça uma linha imaginária perpendicular a essa divisão entre o lobo parietal lobo parietal do lobo temporal, separado pelo lobo occipital. Então aqui tem uma linha perpendicular a essa linha horizontal, que é essa linha aqui vertical. Então essa linha vertical que está aqui, separando o lobo occipital dos demais lobos parietal e temporal, é uma linha que vai desde um recorte, de uma incisura chamada de pré-occipital, aqui na margem inferior do telencéfalo, incisura pré-occipital, e vai até a incisura parieto-occipital, que está aqui superior, na margem superior do telencéfalo. Então, nesta vista lateral, tem que traçar essa linha imaginária também para separar o lobo occipital, toda essa parte posterior, que é o menor dos lobos aqui, visto nesta vista. Na face medial, então, nós temos os mesmos lobos, né? Como nós chamamos o occipital, então de trás para frente, occipital, parietal. O parietal e o occipital, eles, a partir da incisura parieto-occipital, vai descendo nesse sulco. Olha só, esse sulco é chamado de parieto-occipital. Parieto-occipital, ele termina aqui atrás do corpo caloso, aqui nesta região do esplênio do corpo caloso. Esse corpo caloso, o corpo caloso não, ele termina embaixo desse giro, chamado giro do símbolo. O corpo caloso está aqui, né?
o esplênio, essa porção posterior aqui. Então, atrás aqui do símbolo, mais atrás do corpo caloso, vai ter o giro do símbolo, onde termina aqui o sulco parieto occipital. Nós veremos também que tem outro sulco no lobo occipital aqui, chamado sulco calcarino, esse horizontal aqui, sulco calcarino. É importante porque as bordas ou lábios desse sulco calcarino é onde está o córtex visual principal, a área da visão. Tem representações em outras regiões aqui do lobo occipital, na face lateral, também tudo ligado à visão, porém são áreas terciárias e secundárias. A área primária, o principal, é essa aqui do sulco calcarino, certo? Então, os lábios do sulco calcarino. Nós vamos comentar um pouco mais da função de alguns desses giros, de alguns giros que são extremamente importantes aqui. Bom, até aqui eu falei também de um outro lobo límbico, né? O lobo límbico, esse que está representado por um giro, principalmente o giro do símbolo, está uma cor mais roxo, mais claro, é um lobo cujo córtex aqui nessa superfície está totalmente associado ao comportamento emocional, sistema límbico. Mas tem outras estruturas que estão no lobo temporal aqui que não dá para se visualizar, que fazem parte também desse circuito ligado às emoções, ao comportamento emocional. Então esse é o principal giro do símbolo nesta vista. Não esqueçam, por favor, desse nome. Vamos passando adiante, eu vou comentando algumas peças. Esta vista aqui, olha aqui, uma peça natural, os hemisférios cerebrais são separados, o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito, com vários sulcos e giros, né, que nós vamos sistematizar de uma forma bem resumida, sem detalhar muitos giros aqui, que são numerosos, mas citar dois que são fundamentais na compreensão das funções aí, sensoriais motoras. Então, primeiramente, o hemisfério cerebral aqui, esquerdo, que é usado geralmente como modelo para a representação de algumas áreas corticais principais. Mas na outra metade existem os mesmos giros e mesmas funções que existem no esquerdo. Apenas que na maioria dos indivíduos que são destros, as funções do hemisfério esquerdo são mais predominantes. Isso não quer dizer que a do hemisfério direito não são predominantes. E a função do corpo caloso aqui, que está no assoalho dessa fissura longitudinal do cérebro, o corpo caloso está no assoalho, né? É justamente conectar esses giros de um lado para outro, o córtex desses giros, integrando as funções de ambos os hemisférios cerebrais em cada giro especificamente. Bom, é importante falar que as meninges que revestem também o encéfalo e também o telencéfalo aparece aqui uma parte dessas meninges. A dura mater foi removida aqui. Nós veremos depois tem a dura mater, depois a meninge intermediária aracnoide mater, essa aqui que aparece mais escurecida, com vasos, com várias artérias e veias aqui correndo ao nível dos sulcos. E aqui um pouco na frente, também no polo frontal, né? Tanto no polo occipital, no polo frontal. Então aqui está parcialmente foi deixado aqui a aracnoide mater e depois com a remoção da pia mater, também a meninge mais fina e interna, dessa área aqui toda exposta, aqui vamos ter sem a pia mater. Então nós estamos vendo que totalmente sem as meninges para facilitar a visualização de sulcos e giros. É importante que vejam aqui o sulco central, esse sulco aqui, ele é um sulco sinuoso, olha, perpendicular ao sulco lateral, como eu falei, que separa na frente o giro que está associado ao lobo frontal, chamado de giro pré-central. Esse giro aqui, pré-central, em cada hemisfério, pré-central. O sulco central e o giro pré-central, então, também são separados anteriormente por um outro sulco chamado de o sulco central, desculpe, e os giros pré-central são separados na frente por um sulco pré-central. Sulco pré-central, esse aqui, ó. Então, sulco central, sulco pré-central, entre eles o giro pré-central.
central, giro pré-central, tá? Depois, posteriormente, no lobo parietal, vamos ter o giro pós-central, separados. Então, pós-central delimitado na frente pelo sulco central anteriormente e posteriormente pelo sulco pós-central, que é esse aqui, que é mais irregular, não é totalmente contínuo, é descontínuo. Então, gente, é muito importante entender a função desses dois giros ligados. Então, pré-central, ligado, o córtex está onde estão as fibras de projeção motoras, né? Então é a área cortical principal e é onde estão localizadas as fibras de projeção sensoriais aqui, ou sensitivas. É a área somatestésica ou sonestésica, então pertence ao córtex do giro pós-central. Então, giro pós-central, sensitivo principal, ou área sensitiva principal. Os demais giros posteriormente situados são sensoriais, assim como a frente do giro pré-central, ligados à motricidade, então são áreas secundárias e áreas terciárias. Existe uma parte mais anterior aqui, olha, voltado para o polo frontal, chamado córtex pré-frontal, também funcionalmente no planejamento do raciocínio, planejamento do ato motor. Muito importante também essa área aqui, fundamental importância, saber, todos saberem. Bom, então, vista lateral, o que nós vamos observar? O lobo frontal, ele compreende nessa vista lateral, aqui o lobo frontal, aqui no canto inferior esquerdo, ele compreende nessa vista 3 giros separados por 2 sulcos. Esses três giros, o mais importante é esse chamado frontal inferior, que é todo cheio de voltas aqui, né, dobras assim. Esse giro frontal inferior no hemisfério esquerdo, que predomina essa função, tem a função motora da fala. É a área da palavra falada, ou da expressão da fala. Essa córtex então tem essa função específica, mas no hemisfério direito também tem essa mesma função, porém não predomina como nesse hemisfério nos indivíduos destros, então na maioria dos indivíduos. Vejam só que apresenta, na verdade, uma área, o sulco lateral se ramifica da 2 ramos, e esses 2 ramos dividem uma parte anterior chamada orbital, dessa parte do meio aqui chamada de parte triangular, parece um triângulo, e a outra parte mais atrás chamada de parte opercular. A palavra opercular tem a ver com opérculo, ou seja, uma estrutura que funciona como se fosse uma tampa, né, que fecha, mas outra estrutura mais profunda aqui, que nós vamos ver que é o lobo insular. Muito bom. Então aqui, gente, não esqueçam o sulco lateral aqui, o sulco central, onde é que está o sulco central? Esse sulco aqui, né? Sulco central, número 12, e aqui o giro pré-central, à frente do sulco central, e atrás do sulco central, o giro pós-central. Portanto, 3 giros visíveis no lobo frontal são giros frontais, separados por sulcos frontais. Assim como o lobo parietal, também nós temos giros parietais. E do lobo parietal que merece atenção certas áreas aqui de integração das funções ligadas à fala, de interpretação dessa fala e da relação espacial também. Então, são áreas de cognição, né, ligadas também à percepção ou à sensibilidade no espaço, do corpo no espaço, ou da relação espacial. Então aqui nós vamos ter 2 giros, aqui o giro chamado de giro supramarginal, e o outro giro chamado giro angular, que é onde termina aqui o sulco temporal superior. Então o lobo temporal também tem giros e sulcos, que estão representados em número de 2 sulcos e 3, que separam 3 giros, né? Superior, médio e inferior. Assim como o frontal superior, médio e inferior. Giro frontal inferior que eu já falei, não é? Aqui no lobo parietal vamos ter também
duas regiões aqui chamadas vai ter, na verdade, um lóbulo parietal superior e um lóbulo parietal inferior, lóbulo, porque reúne mais de um giro, tá? Parietal inferior, onde está a área de Wernicke, que é a área de interpretação da palavra falada, incluindo o giro o giro angular e o supramarginal. Então, gente, nós temos que também reconhecer essas mesmas áreas importantes do ponto de vista funcional, né? O córtex tem grande importância, em peças também, peças do laboratório, quando vai estar pintado tanto a área da fala motora quanto a área sensorial da interpretação da fala, né? Mas aqui tem o lobo temporal que nós vimos está associado à memória, e a memória visual, a memória auditiva, né, principalmente, numa área chamada giro temporal transverso anterior, que não dá para observar aqui, né? Mas todos os fenômenos da memória também passam por essas áreas do lobo temporal, secundárias e terciárias. Então, nessa vista superior dos hemisférios cerebrais, é lógico, separados pela fissura longitudinal do cérebro, número 2, né? Aqui os polos frontal, polo occipital, e aqui relembrando que as mesmas estruturas cerebrais, aqui os lobos deliminados conforme os ossos do crânio, né? Então dá para se observar novamente o sulco central aqui separando as áreas que são predominantemente motoras e de associação ligada à motricidade, e no lobo frontal das áreas sensoriais ligadas ao lobo parietal e o lobo occipital mais posteriormente. Deixa eu dar uma... Então, continuando aqui, vista lateral, aqui está em vista medial, que foi digitado errado, né? O telencéfalo em vista lateral, sem a presença do lobo temporal, ressaltando o lobo insular, ou da ínsula, né? Então, nessa face medial, é óbvio que não dá para observar a ínsula. Vamos pegar essa face lateral. Eu removi uma parte, uma metade aqui, de cima do lobo temporal, a outra metade do lobo parietal e todo o restante do lobo frontal, até expor bem essa região, esse lobo que não tem relação com ossos cranianos, com ossos do crânio. Então esse é o lobo insular, aqui número 10, o lobo da ínsula. Bom, o lobo frontal está pintado aqui em vermelho claro, né? Então nós vamos ver algumas estruturas que eu já havia mencionado anteriormente, né? Aqui a continuação do sulco central, vamos ver que o sulco termina aqui em cima na margem superior, mas aqui ele reúne os dois giros pré e o giro pós-central, o pré do lobo frontal e o pós-central do lobo parietal. Então ele forma aqui um outro lóbulo, denominado de lóbulo quadrangular, o lóbulo paracentral, tá? Então o sulco central está aqui, terminou. E aqui também o sulco parieto occipital, aquele que eu falei que separa o lobo parietal número 4 do lobo occipital. Esse número 3 é o parieto occipital. Hoje não se escreve mais sem hífen, né? Junta tudo O com occipital. Aqui fica uma letra O, né? Tudo junto. E aqui o sulco calcarino, que eu mencionei. Então, aqui a área cortical visual, né? Principal ou primária. Aqui na vista inferior também do lobo temporal, número 8, nós temos uma parte do lobo temporal que pertence ao mesmo tempo ao chamado lobo do comportamento emocional, que é o lobo límbico. Olha aqui, ó. Então temos uma estrutura aqui que parece um gancho, é o denominado unco, depois o giro para hipocampal, que se continua, vai se tornando mais fino até formar um istmo, o giro para hipocampal. E finalmente o giro do cíngulo aqui, que forma um circuito que contorna, forma um arco que como fosse contorna quase que completamente aqui o corpo caloso, né? Que na verdade outras estruturas fazem parte do sistema límbico, que eu já mencionei, os corpos mamilares do diencéfalo, o fórnix, inclusive a sua comissura, que está aqui, inferiormente ao corpo caloso,
Depois outra estrutura que estará internamente no lobo temporal, percorrendo esse giro para o hipocampal e unco. Aqui vamos ter duas estruturas, na verdade. Vamos ter o hipocampo no giro para o hipocampal, que termina aqui na frente, próximo a outra estrutura, que é o corpo amidaloide, aqui no interior do unco. Essas estruturas, corpo amidaloide, elas também fazem parte do circuito das emoções, do sistema límbico, juntamente com o hipocampo, que é essencialmente ligado à memória. Então, eu creio que vocês não vão esquecer aqui do corpo caloso, também separado por um sulco aqui do giro superiormente aqui localizado, que é o giro do cíngulo, né? Depois o sulco do cíngulo que separa esse giro dos demais vizinhos que estão no lobo frontal e também no lobo parietal, aqui número 4. Bom, a estrutura interna, né? Estrutura interna, vou fazer uma pausa aqui, porque nós vamos ter uma aula um pouco mais longa, né? Então vou dividir em 2 blocos essa minha aula sobre telencéfalo e deixar para uma outra oportunidade onde nós trataremos mais detalhadamente sobre o telencéfalo em cortes em diferentes níveis, como esse aqui horizontal, aqui no interior do crânio. Então até a próxima aula, pessoal. Um grande abraço e tudo de bom para todo mundo. Aproveitem bem. Um abraço. Tchau.